cidades e nações dos povos pré-adâmicos, rebelou-se e a terra, o seu domínio, foi amaldiçoada e destruída por uma inundação cujos resultados são referidos em Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2 seria resultado da catástrofe que encerra o mundo, que foi descrito em Gênesis 1 e 1. A face do abismo, tá ok? Esse mesmo versículo indica que a terra era sem forma e vazia. Arthur Constance argumenta que a frase sem forma e vazia alude a uma expansão arruinada e devastada como resultado de um julgamento que deve, portanto, ser interpretado como uma ruína, uma desolação. Em Isaías 24:1 e Jeremias 4:23 a 26, são citados pelos adeptos da teoria da lacuna como evidência desse juízo cataclísmico, embora esses textos se refiram ao juízo futuro. Aí já temos um apontamento, né, do próprio comentarista aqui na teologia sistemática, né, de que há um conflito entre a tentativa de interpretação por parte desses adeptos da teoria da lacuna e aquilo que a exegese do próprio texto indica. Então, a exegese do próprio texto indica um tempo futuro para a interpretação daqueles cataclismas, enquanto que ela vai contrastar com a abordagem, né, voltada para o passado, que é a de Gênesis. E a declaração, olha só, e a declaração de Jesus em Mateus 13:35, desde a criação do mundo, significa desde a derrocada do mundo. Afirmam que o dilúvio citado em 2 de Pedro 3:6 ao 7 não é o de Noé. O contexto é o princípio da criação, mas um primeiro dilúvio que destruiu o mundo pré-adâmico. Alguns proponentes apontam que o acento disjuntivo rébia, introduzido pelos rabinos medievais entre Gênesis 1 e 1 e 2, para indicar uma subdivisão. Além disso, a conjunção hebraica vav pode indicar e, mas, ou ora. Então, optam por traduzir assim o versículo 2. A terra tornou-se sem forma e vazia, conforme eu já pontuei aí, né? Mas reconhecem que a Bíblia não declara o tempo que a terra permaneceu nesse estado caótico, a lacuna, o tempo de lacuna, entre Gênesis 1 e 1 e 1 e 2. H. Thyssen diz: o primeiro ato criador ocorreu no passado sem data, e entre ela e a obra de 6 dias há um espaço bastante para todas as eras geológicas. Assim, acreditaria-se numa literalidade dos 6 dias da criação, mas uma distância abissal entre os 6 dias da criação, o que eles chamam de recriação, a partir de Gênesis 1 e 2, e a criação original, né, conforme essa teoria da lacuna, de Gênesis 1 e 1. E dentro dessa lacuna, todas as eras geológicas, conforme apontado pelo evolucionismo darwinista, a evolucionismo naturalista. Os adeptos da teoria da lacuna declaram, no entanto, que Deus finalmente reiniciou o processo criador na neocriação, ou reconstrução, descrita em Gênesis 1, 3 ao 31. Alegam ainda que a expressão Deus criou leva em conta uma nova criação, uma nova moldagem do universo que não precisa estar restrita a um primeiro evento. Alguns desses teóricos entendem que os dias, entre aspas, da criação duraram 24 horas. Outros que os dias de Gênesis 1 são períodos indefinidamente longos. Em Gênesis 1 e 28, frutificar, multiplicar e encher a terra. A palavra encher, para eles, pode significar encher de novo, uma terra que já fora cheia em tempos anteriores. Alguns defendem que Deus emprega a mesma palavra quando manda Noé encher a terra em Gênesis 9, 1. Além disso, creem que a aliança de Gênesis 9, 13 ao 15, onde Deus promete as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne, pode sugerir que Deus tenha empregado essa forma de julgamento em mais de uma ocasião anteriormente. Fósseis humanos antigos, juntamente com fósseis de dinossauros, são considerados evidências desse mundo pré-adâmico. A nota da Bíblia de Scofield explica: é só relegar os fósseis à criação primitiva e não sobra nenhum conflito entre a ciência e a cosmogonia de Gênesis. G.H. Pember declara. Vou mostrar aqui. Posto, portanto, que os remanescentes dos fósseis são de criaturas anteriores a Adão,
mas mostram sinais evidentes da doença, da morte e da mútua destruição, devem ter pertencido a outro mundo e possuído uma história própria manchada pelo pecado, história que culminou na ruína deles mesmos e de sua habitação. A teoria da lacuna, no entanto, apresenta várias fraquezas. Ele vai começar aqui a questionar, né, alguns postulados teóricos aqui que tentam fundamentar a teoria da lacuna. Veja só. A língua hebraica não permite uma lacuna de milhões de anos entre Gênesis 1 e 1 e 1 e 2. O hebraico tem uma forma especial que indica sequência e introduz aquela forma a partir de 1 e 3. Nada indica uma falta de sequência entre Gênesis 1 e 1 e 1 e 2. Por isso, 1 e 2 pode muito bem ser assim traduzido. Ora, no princípio a terra era sem forma e vazia de habitantes. Os atuais eruditos do Antigo Testamento geralmente reconhecem Gênesis 1 e 1 com uma introdução resumida à criação. É interessante que vai ser usado isso quando fala macho e fêmea os criou, no primeiro momento. E depois vai detalhar como foram criados. Tendo sido Adão, formado do pó da terra, soprado nele, né, o espírito de vida, né, tornando-se alma vivente. E depois a explicação de que a mulher foi criada a partir do sono que Deus submeteu a Adão, a extração de uma das costelas e a criação então da mulher a partir dessa costela. Então, todo o significado teológico em torno disso, mas o importante existe então uma criação resumida, uma narrativa resumida, geral, e depois uma narrativa detalhada. E é o que se propõe aqui, que aqui Gênesis 1 e 1 é uma narrativa resumida geral, é uma narrativa generalizada. E os capítulos subsequentes são o detalhamento dessa narrativa. Então, a narrativa geral, né, e depois um detalhamento desta mesma narrativa. Veja só. Introdução resumida à criação, cuja história o restante do capítulo relata com mais pormenores. O versículo não descreve um mundo pré-adâmico. Pelo contrário, apresenta ao leitor o mundo que Deus criou, ainda sem forma e vazio. Ou seja, Deus não criou a terra com a sua forma atual de continentes e montanhas, nem com pessoas já habitando nela. Nos 3 primeiros dias ele deu forma à criação, e nos 3 dias seguintes a encheu. O restante da Bíblia refere-se a esses dias como criação e não como nova criação. É uma das questões mais fortes contra a teoria da lacuna, é que eles fazem uma exegese, na verdade. Eles inserem na Bíblia coisas que ela não havia dito. Então, eles, ao tentar sustentar essa teorização deles, eles vão inserindo termos, vão inserindo entendimentos que não são favorecidos, né, pela própria narrativa do autor bíblico. E aí, para isso, outra contribuição que eu quero trazer aqui, antes da leitura do Teologia Sistemática de Vine, é uma nota, né, esclarecedora aqui na Bíblia Palavra-Chave da CPAD. Tá? Bíblia Palavra-Chave, a nota referindo-se aqui ao texto, né, de Gênesis 1 e 1 e 1 e 2, na página 4, tá, da Bíblia Palavra-Chave, página 4. Veja só. A nota 1.2. A Bíblia de Scofield afirma que a condição da terra, no versículo 2, é o resultado de juízo, razão pela qual interpreta o verbo raiar, tá, como tornou-se. Contudo, a estrutura hebraica do versículo 2 é disjuntiva, descrevendo o resultado da criação descrita no versículo 1, somente. Então, o versículo Gênesis 1 e 2 é uma descrição como resultado do versículo Gênesis 1 e 1, uma sequência direta deste texto, desse versículo. A expressão sem forma e vazia é frequentemente mal interpretada em função das possibilidades de sua tradução. Estas palavras são encontradas apenas em poucas passagens. E aí elas são reutilizadas lá em Isaías 34:11, 45:18 e Jeremias 4:23. E não descrevem o caos, mas o vazio. Uma tradução melhor seria sem forma e desocupada, conforme ele cita também a Gênesis 1, 2 ou 4, 1 e 2 e também o 4. Ele vai novamente fazer uma citação aqui fazer um melhor esclarecimento, né,
mas diante daquilo que ele já nos disse aqui, já podemos ter um entendimento de que houve de fato uma inserção. Houve uma inserção de significado que não é respaldada pelo próprio original do texto. Então tornou-se, não é uma tradução que seja obediente, né, à própria, aquilo que indica o original do texto. Então ele, como indicado ali na Bíblia palavra-chave, a estrutura disjuntiva daquela palavra não favorece isso, não favorece essa possibilidade de interpretação. E aí temos, comparando, né, e vamos fazer essa comparação um pouco melhor daqui a pouco, a aplicação daqueles textos, né, utilizados nos profetas Isaías e Jeremias, e a situação na qual estão descrevendo algo futuro, por exemplo, e a situação também na qual estão descrevendo o resultado de uma destruição, ok? E eles tomam de empréstimo, né, esse termo que foi empregado aqui no texto de Gênesis, né, Gênesis 1 e 2, para falar acerca o torru e borru, vazio e desocupado, ali como resultado de uma destruição. Só que aqui, no emprego em Gênesis 1 e 2, o torru e borru, eles são, na verdade, o quadro geral no qual se encontra uma terra que ainda não foi moldada, uma terra que ainda não foi trabalhada, uma terra que ainda não foi modificada pela ação criativa. Tá? Então temos aqui vazio e desocupado, conforme sugerido, né, pelo comentarista da palavra-chave, uma vez que ela está no processo criativo, uma vez que Deus vai paulatinamente, né, a cada dia, dando ordens criativas para que ela possa ser modificada, e sendo modificada esteja pronta, concluída, né, ao sexto dia, e então Deus entre no processo no qual ele cessa seu ato criador. Ele continua exercendo seu trabalho, seu governo, seu domínio, mas ele cessa o ato criador. Tá? Então é isso que ele está indicando, que na verdade vazio e desocupado não é resultado de uma destruição, porque isso não é indicado em nenhum texto bíblico, mas sim o fato dela não ter sido ainda moldada, né, adaptada por Deus, né, na sua palavra criadora. Veja, acrescente-se que os verbos bará, veja só, deixa eu ver se eu estou lendo no lugar certo. Pelo contrário, apresenta ao leitor o mundo que Deus criou, ainda sem forma e vazio. Ou seja, Deus não criou a terra com sua forma atual de continentes e montanhas, nem com pessoas já habitando nela. Nos 3 primeiros dias ele deu forma à criação e nos 3 dias seguintes a encheu. O restante da Bíblia refere-se a esses dias como criação e não como nova criação. Então, o principal são aquilo que os textos bíblicos de fato dizem, não o que acham que ele deveria ter dito, tá? Acrescente-se que os verbos bará, yassar e assar são usados em paralelismo sinônimo em vários trechos de Gênesis e de outros livros da Bíblia. Devemos ser cautelosos em atribuir significado mais amplo a qualquer um desses verbos, apenas por se conformarem melhor a determinada teoria, adaptando o texto à teoria, né? Então, constrói-se uma teoria e tenta-se enxergar na Bíblia algo que seja favorável à sua teoria. Isso é um grande risco. É daí que nascem grandes heresias, né? Heresias muito terríveis. O verbo encher não significa encher de novo, uma coisa que já foi cheia anteriormente. Significa simplesmente encher, né? É o que o próprio texto, é o que o próprio verbo está dizendo. E o verbo era, do versículo 2, a terra era sem forma e vazia, não deve ser traduzido por tornou-se ou tornara-se, só para conformar-se à teoria da lacuna. Finalmente, a teoria da lacuna anula-se a si própria, ao relegar as camadas fósseis ao mundo pré-adâmico, com o propósito de harmonizar Gênesis 1 com os dados científicos. Não deixa evidência alguma de uma catástrofe global nos dias de Noé. Constance, o mais técnico dos proponentes da teoria da lacuna na segunda metade do século XX, notou essa dificuldade e optou por um dilúvio local na Mesopotâmia. Já vi alguns estudiosos afirmando essa possibilidade do dilúvio local e suas circunvizinhanças. Entretanto, Gênesis 6, 7, 13, 17, 7, 19, 23, 8, 9, 21 e 9, 15 e 16 nitidamente destacam que a extensão do dilúvio era universal. Então, temos aí
a questão da teoria da lacuna e algumas refutações a ela, principalmente no sentido da distorção em relação a alguns textos originais e ao seu melhor significado, né? E apontamento da palavra-chave. Agora vamos para o criacionismo Fiat. Veja só. O criacionismo Fiat, outro modelo adotado pelos cristãos evangélicos hoje, é o criacionismo Fiat, ou teoria da Terra Jovem. Seus proponentes argumentam que as escrituras devem ser interpretadas literalmente, sempre que possível, para se chegar à verdade original pretendida pelo autor. Por isso, os criacionistas Fiat sustentam que um cálculo geral pode ser feito com base na data da reconstrução do templo registrada em registrada em 1º livro dos Reis 6:1, sendo em 966 ou 67 a.C., voltando até o surgimento do homem no 6º dia da criação. Embora os escritores bíblicos talvez não tivessem a intenção de promover um cálculo matemático desta natureza, os resultados não deixarão de ser exatos porque a palavra de Deus é inerrante. Esses versículos, portanto, parecem indicar não ter a Terra mais de 10.000 anos de idade. Aí já começa a questão da problemática do excesso de literalismo, né? Então, esses cálculos cronológicos que os criacionistas Fiat gostam de fazer, eles geralmente dão muito errado, principalmente porque eles tentam utilizar as cronologias bíblicas como se fosse um elemento exato, né, de extrema exatidão. Todavia, as cronologias bíblicas estão cheias de lacunas. E existe algumas situações nas quais o tempo determinado de certo personagem não é indicado. Então, existem muitos buracos nas cronologias, então elas não podem ser exatas. Sendo assim, qualquer cálculo cronológico levando em consideração esses dados não será preciso, não chegará a bom resultado. Então, temos que a Bíblia Sagrada ela não se preocupa em indicar dados para esse tipo de cronologia, não é o seu propósito. O propósito dela é falar acerca da salvação da humanidade, é falar acerca da revelação, né, da criação da humanidade por parte de um Deus Todo-Poderoso, por parte de um Deus amoroso, né, e a justiça, né, a autoridade de Deus sobre toda a criação. Então, a Bíblia Sagrada não tem o propósito de comunicar esse tipo de conhecimento, ela não se propôs a isso, não prometeu esse tipo de informação. Então, quando alguém tenta enxergar isso na Bíblia, na verdade, ele também está promovendo uma distorção. Então, o criacionismo Fiat tem que se tomar cuidado em relação ao excesso de literalismo. Esse é um dos grandes males. Os defensores da teoria da Terra Jovem argumentam que Deus criou o universo pelo seu divino Fiat, um decreto sobrenatural imediato. Ele não precisaria de milhões ou bilhões de anos para levar a efeito seu propósito. De acordo com esse ponto de vista, os dias da criação em Gênesis devem ser considerados literais, pois era assim que os hebreus entendiam o termo. Êxodo 20:11, explicando a razão da guarda do sábado, declara: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e o 7º dia descansou. Veja também Marcos 2:27, é inconcebível, diz os criacionistas Fiat, que Deus tenha feito tal revelação a Moisés, se os atos divinos da criação realmente abrangessem milhões de anos. Eu achei muito interessante, só para colaborar aqui com esse entendimento, a explicação de um rabino messiânico acerca dessa dificuldade em relação aos dias, em relação a essa afirmação da Terra Jovem. E ele chamou um rapaz da sua plateia, perguntou mais ou menos a idade e falou: tem uns 35 anos. E aí ele começou a construir sua explicação apresentando aquele rapaz, né, como exemplo, falando: aqui está esse rapaz. Agora diga para mim, Deus sendo ele todo-poderoso, não poderia simplesmente dizer uma palavra e esse rapaz vir à existência como ele está agora? Muito bem, Deus tem todo o poder para tal, como Deus de fato fez a partir do conceito do criacionismo Fiat. Então Deus ordenou e tudo veio à existência. Muito bem. Esse processo criativo, conforme descrito, foi ao longo dos 6 dias da criação. No 7º dia descansou. Então temos que, por exemplo, se Deus trouxesse aquele rapaz da criação naquele momento, né, em frações de segundo, ele veio à existência. Nós teríamos que o tempo de existência dele seria de segundos, minutos.
Só que se pegássemos, então, o corpo dele e levássemos para um laboratório para analisar quanto tempo seria necessário para a formação de um corpo adulto, tá certo? Com aquelas características, com aquela maturidade. Aí, corretamente, a análise laboratorial indicar que por causa da sua arcada dentária, por causa do tamanho dos seus ossos, por causa da maturidade dos seus tecidos, por causa do envelhecimento da sua pele, por causa das características gerais, ele deve ter levado entre 30 e 37 anos para chegar na fase na qual está. Muito bem, não estaria errando, estaria falando corretamente. Todavia, a realidade é que, mesmo com toda essa perspectiva de tempo para a formação de uma pessoa naquele nível de maturidade, o que de fato aconteceu, o fato foi a criação divina, ex nihilo, como Deus trouxe, pela sua palavra, Deus trouxe aí, através do fiat, faça-se, a criação deu-se, conforme indicado pelo texto bíblico, durante aqueles 6 dias. Agora, se a geologia analisar as rochas, se a oceanografia, analisando a estrutura dos oceanos, se a física, a química, analisando os materiais, dissecando os materiais, eles vão chegar a uma correta dedução de que precisariam-se de bilhões de anos para gerar aqueles materiais. Precisaria-se de milhões de anos para gerar aqueles seres. Precisaria de centenas de anos para chegar nessa situação. Não é incorreta essa dedução. Essa dedução é a partir dessa perspectiva de quanto tempo seria necessário. Agora, isso não necessariamente significa que, de fato, levou-se esse tempo para essa criação, uma vez que foi através do criacionismo fiat, foi através da palavra criadora de Deus. Então, Deus trouxe a criação uma terra pronta. Então, conforme vão passando os dias e a sua ordem de criação vai progredindo, ele vai trazendo à existência a luz, ele vai trazendo à existência a matéria, ele vai trazendo à existência a divisão, a separação entre águas e águas, entre a terra seca, entre os animais marinhos, os animais terrestres, a fauna, a flora e tudo mais. Então, conforme a palavra de Deus ela é emitida, aqueles seres passam a existir. Só que a estrutura pronta deles, se analisada laboratorialmente, poderia ser fundamento, poderia ser elemento para uma dedução de que seriam necessários milhões de anos para a sua constituição. Então, é aí onde você entende, onde está o dilema entre a teorização e entre os fatos. Então, a Bíblia Sagrada nos descreve fato. Fato é Deus criou tudo pela sua palavra. Agora, quando Deus criou pronto. Estando pronto, necessitaria de tanto tempo para ser constituído naturalmente, por exemplo, para surgir naturalmente. Veja só. Duvidam ele das vastas eras calculadas através das várias formas de datação radiométrica e levantam objeções por diversos motivos. Primeiro, jamais poderão ser comprovadas as seguintes pressuposições de datação radiométricas. E que Deus não criou a Terra já com a presença de locais radioativos e com elementos derivados, que também são produto da decadência radioativa. 2. Que o ritmo da decadência radioativa tem sido constante durante 4,5 bilhões de anos. E 3. Que não houve lixiviação dos elementos precursores ou dos derivados no decurso de 4,5 bilhões de anos. Segundo trabalhos recentes na área de física nuclear, parecem lançar dúvidas sobre a datação com urânio 238. Terceiro, a datação radiométrica não é fidedigna, porque depende de um método empregado. Pode-se comprovar, entre aspas, que a Terra tem uma centena ou até milhões de anos de idade. Logo, os vários métodos são grosseiramente incongruentes uns com os outros. Então, veja o tamanho da margem, entre centena ou até milhares. Então, a margem desse tamanho não dá para falar em precisão, Os adeptos do criacionismo fiat acreditam ainda que Deus criou a biosfera inteira num estado maduro, em pleno funcionamento.
com seres humanos e animais adultos, árvores frutíferas maduras, bem como o universo físico, a atmosfera, o solo rico de nutrientes, contendo matérias orgânicas mortas, a luz das estrelas já alcançando a Terra, etc. Henry Morris chama isto estado de perfeição funcional. Por isso, embora os teóricos do criacionismo Fiat concordem com as mutações quase sempre nocivas e as variações horizontais, variedade de cães, por exemplo, é chamado a microevolução, não a macroevolução. Na microevolução não se ultrapassa a barreira das espécies, tá? Então, mamíferos sempre são mamíferos, mesmo que evoluam e adaptem-se aos seus meios. Então, há diferentes raças de cachorro. As aves sempre foram aves, mesmo que haja aves que se adaptem a meios de ambiente diferentes. Então, tem aves dos trópicos, aves de lugares mais frios, aves de lugares mais desérticos. Então, elas sofrem microevolução para se adaptar ao meio. Mas uma ave nunca foi um invertebrado. Um invertebrado nunca será um mamífero, tá ok? Então, a barreira das espécies que nunca foi ultrapassada. Enquanto na macroevolução, tudo evoluiu de um único ser unicelular. Finalmente, sustento que quase todas, ou talvez todas, as camadas fósseis foram depositadas durante o dilúvio de Noé, ou imediatamente após, enquanto as águas retrocediam. O dilúvio de Noé foi uma catástrofe global, precipitada pelo afloramento das águas subterrâneas, juntamente com o colapso de um manto de vapor de água que em certa época cobria o globo terrestre. Por isso as camadas fósseis realmente servem a um propósito teológico. São testemunhos silenciosos de que Deus não permitirá que o pecado sem arrependimento continue indefinidamente sem ser refriado. 2. Testificam que Deus já destruiu o mundo inteiro num ato de juízo no passado, e que ele certamente tem capacidade para fazer o mesmo no futuro. A disposição das camadas fósseis depositada pelo dilúvio coloca os dinossauros e os seres humanos modernos vivendo no mesmo período. É possível, no entanto, que os seres humanos daquela época não tivessem consciência da existência dos dinossauros, assim como a maioria das pessoas hoje nunca viu um urso ou uma onça na floresta. Os dinossauros eram herbívoros antes da queda do homem, assim como todos os outros animais da Terra. Gênesis 1, 29, 30 e conferir também 9, 1 ao 3. No reino futuro e ideal de Deus, os animais não devorarão uns aos outros. Isaías 11, 6 ao 9 e 65, 25. E possivelmente voltarão ao seu estado de antes da queda. Por isso, os proponentes do criacionismo Fiat sustentam que não havia morte na muito boa criação de Deus antes da queda. Gênesis 3, conferir também Romanos 5, 12 a 21, 1 Coríntios 15, 21 a 22. Os defensores da Terra Jovem lembram que os outros modelos que defendem uma Terra antiga jamais explicam a carnificina anterior à queda. Okay? Então temos aí algumas propostas do criacionismo Fiat e o alerta de cuidado que se deve ter em relação ao excesso de literalismo que leva muitas das vezes a um entendimento incorreto, tá certo? Em relação àquilo que de fato a palavra de Deus afirma e aquilo que na verdade querem enxergar em suas afirmações, aquilo que na verdade querem fazer, querem enxergar, mas que na verdade não dá respaldo, tá? Como, por exemplo, essa questão da determinação de datas a partir de um uso excessivamente literalista da cronologia bíblica, tá? A cronologia bíblica não é precisa a esse ponto, tá? Que ela não se interessa por esse tipo de precisão, ela nunca se comprometeu a isso. Eu quero ler um acréscimo, uma questão do criacionismo Fiat, que é o criacionismo da Terra Jovem, tá? O criacionismo da Terra Jovem. Veja só, nessa perspectiva aqui. Vamos ler aqui o Dicionário de Cristianismo e Ciência. Dicionário de Cristianismo e Ciência, o criacionismo da Terra Jovem, introdução. O criacionismo da Terra Jovem, CTJ, é um movimento diverso de crenças relacionadas com a história da criação em Gênesis e o dilúvio nos dias de Noé. A maioria dos criacionistas contemporâneos da Terra Jovem acredita que todo o cosmos tem menos de 10 mil anos. Alguns criacionistas da Terra Jovem afirmam que o restante do cosmos é relativamente antigo, seguindo a maioria da opinião científica.
a Terra ou a vida na Terra mais nova. Todos os criacionistas da Terra Jovem acreditam que Adão e Eva eram pessoas históricas e que o relato da queda tem valor tanto teológico como histórico. Quase todos os criacionistas da Terra Jovem acreditam que houve uma inundação global nos dias de Noé e que a narrativa da arca é histórica. O criacionismo da Terra Jovem não impede interpretações mitológicas, teológicas ou místicas de Gênesis, mas afirma que o cerne do relato de Gênesis é histórico. Então vemos aí a ortodoxia, né, dessa postura, né, do criacionismo da Terra Jovem, o criacionismo Fiat. Se todas as formas e ideias evolucionistas em uma Terra relativamente antiga fossem falsas, o criacionismo da Terra Jovem, o CTJ, não seria aprovado, apenas demonstrado ser possivelmente verdadeiro. Como resultado, o CTJ tem aos poucos deixado de ser quase sempre anti-evolução, para tentar fornecer uma positiva cosmovisão científica e teológica alternativa acerca da história desse movimento. A posição dos escritores bíblicos sobre a concepção da idade da Terra, da criação ou do alcance do dilúvio é controversa. A posição da maioria dos pais da Igreja não o é. O falecido padre Serafim Rosé redigiu uma pesquisa exaustiva acerca das opiniões dos pais da Igreja com uma ênfase especial no Oriente, o que demonstra que a maioria dos estudiosos e líderes cristãos primitivos presumiu que presumiu que a Terra era relativamente jovem, que Adão e Eva eram figuras históricas e que a criação originou-se do nada e que o dilúvio foi global. A dissidência fundamental do consenso veio de figuras influenciadas pelo platonismo e as preocupações cosmológicas encontradas em seu diálogo, o Timeu. Os platonistas estavam estranhamente mais preocupados com a extensão de uma criação levada a efeito ao longo de 7 dias. Por que tão demorada? Para um platonista, tanto tempo para criar parecia desafiar o poder e sabedoria divinos. Como resultado, alguns dos pais, entre os quais Agostinho, estavam inclinados a ler o Gênesis mais metaforicamente. Por outro lado, interpretar esses pais é igualmente difícil para um leigo, já que os escritores antigos tendiam a presumir a historicidade das narrativas, embora as achassem de pouco interesse. Eles estavam procurando os significados teológicos e, sobretudo, cristológicos das histórias do Antigo Testamento. Em todo caso, tirante alguns pais, designadamente Basílio e Agostinho, não há dúvida de que a maioria das principais figuras da Igreja do século XVIII tem sido simpatizante do CTJ, criacionismo da Terra Jovem. O criacionismo da Terra Jovem não nasceu, portanto, no século XX, mas o CTJ moderno é uma tentativa de estudiosos e cientistas de defender ou sustentar uma posição cristã há muito defendida. Muitos leigos e teólogos continuam a preferir comumente um ponto de vista da Terra Jovem, mas as defesas científicas dessa visão haviam desaparecido principalmente em meados do século XX. O ceticismo quanto à teoria geral da evolução era bastante comum em evangelistas proeminentes como Bill Sunday, mas também veio de figuras mais tradicionais como G.K. Chesterton. Uma alternativa positiva não foi proposta. Os eruditos evangélicos aceitaram bastantes elementos da concepção da Terra Antiga, inclusive alguns pontos da teoria evolucionista. Um documento tão consistente como The Fundamentals, os Fundamentos, inclui o criacionista progressista James Orr. Isso mudou com uma defesa intelectualmente interessante da criação e um ataque à evolução por figuras no movimento adventista do sétimo dia, liderados por George MacCready Price. Na década de 1960, acadêmicos evangélicos como o engenheiro Henry Morris trouxeram a posição histórica do CTJ e as ideias geológicas de Price para um público evangélico mais amplo. Morris e o teólogo John C. Whitcomb
produziram um livro intitulado The Genesis Flood, o Dilúvio de Gênesis, que estimulou o amplo apoio popular ao CTJ, e um ressurgimento do interesse por ele em alguns círculos acadêmicos. Nos anos de 1970 e 1980, o CTJ, Criacionismo da Terra Jovem, era um movimento popular, legítimo e acadêmico. Muitas das organizações populares, como o Institute for Creation Research, Instituto para a Pesquisa sobre a Criação, começaram a desaparecer na virada do século, conforme seus defensores envelheciam. Ações judiciais falharam em dar ao criacionismo o mesmo tempo nas aulas de biologia no ensino médio e fizeram com que muitos criacionistas que preferiam aguardar por mais maturidade em seu movimento se tornaram malquistos. As primeiras afirmações de que simplesmente olhar para a evidência científica com uma mente aberta As primeiras afirmações de que simplesmente olhar para a evidência científica com uma mente aberta faria com que qualquer um adotasse um ponto de vista da criacionismo da Terra Jovem, falharam. Havia motivos para afirmar uma visão do criacionismo da Terra Jovem, mas essas razões apareceram como meras anomalias para alguém que trabalha com um quadro explicativo diferente. Enquanto